Então vamos aqui para a nossa aula número 1 ainda, mas na lição de número 4, ok? Aqui na lição de número 4 nós vamos tratar o título Na Porta Chamada Formosa. Por quê? Porque no capítulo 3 de Atos traz um relato de um milagre, de uma cura que ocorreu na porta chamada Formosa. Quando isso aconteceu? Quando Pedro e João foram à oração da hora nona, que você já sabe, são as 15 horas, ok? Às 3 horas da tarde. Então eles foram para essa oração, eles oravam, né, nos costumes da época, 9 da manhã, terceira hora, meio-dia, sexta hora e 15 da tarde, 15 horas, 3 horas da tarde, a hora nona. E o tema aqui sobre a Porta Formosa. Por que ela era chamada Porta Formosa? O próprio nome ele sugere assim uma ideia de como e por que ela era chamada Formosa. Pela sua grandeza, pelo seu tamanho, pela sua grandiosidade, pela sua formosura, ok? Pela sua dimensão, pelo seu material. A gente percebe que ela poderia sim ser chamada de Porta Formosa. Essa porta, irmãos, ela também ela era chamada de Porta de Nicanor. Aqui, ó. Ela também era chamada de Porta de Nicanor. Essa porta também era chamada de a Porta de Corinto. Por quê? Porque essa porta ela veio de Corinto. Provavelmente uma pessoa chamada Nicanor é quem doou essa porta lá de Corinto. Então era chamada de Porta de Nicanor, Porta de Corinto. Certo? Qual era o material, pessoal? Bronze. A porta era feita de bronze. A altura da porta, 24,5 metros de altura. Muito alto. Muito alta essa porta, viu? Qual a largura? 20 metros de largura. Muito larga. 20 homens eram necessários só para fechar essa porta. Imagine só. A necessidade de 20 homens para fechar a porta. Então, por essa grandeza, por essa a grandiosidade, por essa característica dessa porta, tá? Muito alta, muito larga, feita de bronze, ok? Então ela era chamada de a Porta Formosa. Imagina-se que era uma porta muito bonita e grande, né? Então essa porta ela reflete Jesus como a verdadeira porta grandiosa, a verdadeira porta formosa, ok? A verdadeira porta que é bonita, que é bela. Nós aprendemos na disciplina de tabernáculo que a porta do átrio ela reflete Jesus. Lá ela era 9,20 metros e ela era uma reflexão, ela refletia Jesus como a verdadeira porta, porque ele mesmo disse que eu sou a porta. Ele mesmo disse que ele é a porta. Então essa porta, com toda essa sua grandeza, ela reflete Jesus como a verdadeira porta formosa, tá? E grandiosa. E tinha outras portas, tá, pessoal, no templo, mas essa era chamada de formosa por essas características que nós acabamos de ver, ok? Então veja só, o que nós temos aqui para tratar na Porta Formosa? A cura de um coxo e o entorno dela. Então, o que foi que aconteceu? Um coxo que vivia ali pedindo esmola, que todos os dias alguém levava ele para lá, ele esticava a mão, pedia esmola, ele foi curado miraculosamente. Esse coxo ele recebeu aquilo que qualquer pessoa queria receber estando na condição dele. Esse milagre ele é o primeiro narrado aqui no livro de Atos. Talvez não seja o primeiro da igreja, porque assim nós sabemos que não estão escritos todos os atos que ocorreram, né? Todos os milagres, mas aqui em Atos é uma seleção das coisas principais que ocorreram. Então pode ter acontecido outros milagres antes desse,
Mas, embora o primeiro que está narrado, que está descrito, que foi escrito por Lucas, é esse do coxo, tá? Como foi que ele ocorreu? A maioria das pessoas já sabe, né? Suponho que todo mundo. É, ele, ele esticou a mão direita para Pedro e João e pediu uma esmola. Pedro olha para ele, fixa nele os olhos e diz: olhe para nós. Nós não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Pegou nas mãos dele e ele se pôs de pé. Foi curado. Imagine a alegria dele. E imediatamente ele já foi para a oração com Pedro e João. Ele entrou no templo, a Bíblia diz que ele entrou saltando, dando pulo, louvando a Deus, dando glória. Imagine, a pessoa recebeu um milagre desse, com certeza estava aí muito alegre, explodindo de alegria. E com certeza Deus tocou aquele homem com o Espírito Santo também, né, irmãos? Porque aquele homem ser curado é a bênção da cura. A pessoa pode vir adoecer de novo, mas aquele homem provavelmente também recebeu ali algo sobrenatural que tocou a sua vida. O Espírito tocou aquele homem de alguma forma que ele saiu ali alegre, né, louvando a Deus e glorificando, ok? Então esses fatos que ocorreram, eles revelam o seguinte: para eles era a confirmação de que Jesus ainda continuava operando. Por quê? Porque ele ascendeu, ele foi assunto aos céus, porém, ao usar o nome de Jesus, é a confirmação para eles. Nós hoje sabemos, Jesus continua operando, mas eles tinham acabado de estar vivendo a situação de que Jesus tinha sido assunto aos céus. A sua presença ali física não estava com eles, mas na convicção de Pedro, ele usa o nome de Jesus e prova ali para aquelas pessoas, né? Pedro, é óbvio, e João tinha a sua convicção, mas os outros ali precisavam dessa confirmação de que Jesus, ele ainda continuava e continua a sua atividade de operar maravilhas. Ali nós vemos o início da igreja, da obra da igreja, indo até as pessoas, curando, tá? Indo até as pessoas, levando a libertação. Então nós percebemos ali que ali se inicia, né, os atos da igreja, os atos dos apóstolos, operando esse milagre, ok? Então, o início da obra da igreja. Outro detalhe que nos foi também revelado é que a igreja, ela tem o poder de levar a transformação até as pessoas. Esse coxo vivia essa vida que ninguém quer, essa vida, uma vida ali de desprezo. Com certeza ele era humilhado ali, muitas pessoas com certeza passavam por ele e nem olhavam para ele, estendia suas mãos, enfim, uma vida miserável, sendo bem sincero, é isso. Mas a igreja foi e ele se encontrou com a igreja. Então isso nos revela que a igreja, ela tem o poder de transformar vidas, de mudar cenários, de mudar paradigmas, de mudar a situação. A igreja tem esse poder, Deus deu esse poder para a igreja, de levar até as pessoas a mudança radical de vida. Imagina aquele homem ali na porta do templo, na porta chamada Formosa, aleijado, pedindo esmola, e imagina esse homem dentro do templo, louvando a Deus, dando testemunho, glorificando, bem vestido, bem trajado, com certeza arrumou uma família, que é isso que acontece. Deus transforma a pessoa, Deus transforma a vida e dá uma nova vida para a pessoa. O que isso nos traz de lição? O desenrolar da história, isso você lê lá em Atos, tá? Em Atos capítulo 3, você lê na Bíblia. Mas o que isso traz de lição para nós? Que a humanidade aleijada, que entre aspas, ela precisa de ajuda. Então, aquele coxo é uma representação do mundo, das pessoas, da humanidade que está aleijada. A humanidade está precisando de ajuda, ok? E ela precisa dessa ajuda, e a igreja, ela tem essa ajuda para levar até essa humanidade que está coxa, aleijada, tá manca, não consegue se pôr de pé.
Isso também nos mostrou e nos ensinou que a nossa preciosidade, irmãos, a preciosidade da igreja não é bens materiais. Pedro diz: nós não temos prata e nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. A preciosidade da igreja, a sua preciosidade é o poder que está na sua vida. A sua preciosidade é a presença de Deus na sua vida, não é os bens materiais. Os bens materiais serão corroídos pela ferrugem. Tudo será corroído, será comido pela ferrugem. Tudo volta ao pó. Pode ser o ferro mais duro, mas um dia vai voltar a ser pó novamente, certo? Então, a preciosidade, a verdadeira riqueza que se pode ter é o poder de Deus que foi dado para a igreja. É a presença de Deus. Outra lição, que a igreja deve usar o nome de Jesus, tá? Por que eu falo isso? Porque isso nos adverte. Muitas pessoas ministram e operam, mas não usam o nome de Jesus, tá? É erradíssimo. Colossenses 3,17. Tudo que for fazer, palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Já vi muita gente orando, ministrando e não faz em nome de Jesus, tá? Isso nos ensinou que o nome que Pedro usou foi o nome de Jesus, certo? Essa passagem também ela nos ensina que nós devemos seguir o exemplo de João de companheirismo na obra. Veja que embora João ele não tenha ordenado ao coxo que se levante, mas ele estava do lado de Pedro. Ele foi usado como referência. Pedro disse: olha, eu aqui, e João, não temos prata nem ouro, o que eu tenho te dou. Então, embora João não tenha ordenado ali, mas ele estava presente, ele estava sendo companheiro. Isso nos mostra que na obra nós precisamos do companheirismo. Eu preciso, você precisa, tá? Então vamos praticar isso, em ser companheiro, tá? Vamos dar exemplo de companheirismo na obra, ok? Então a lição número 4 era isso aqui, tá? Qualquer dúvida, estamos aí no WhatsApp. Amém.